Existe céu? Existe inferno? Existe purgatório? O céu é o futuro ou o passado? Qual foi o erro de Lúcifer? Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Playwork, um lugar para você pensar fora da caixa. Hoje nós estamos terminando o tema Atenção Plena. Ontem nós terminamos no Facebook o tema Maria e a energia sagrada feminina. Na segunda-feira nós iremos iniciar o tema da Roda do Conhecimento G, Grande Fraternidade Branca. Se você gosta desses temas, vá lá, se inscreva no Instagram, no Facebook ou aqui no YouTube. O tema de encerramento da Atenção Plena será céu, purgatório e o inferno. Você deve perguntar, mas o que esses temas têm a ver com a atenção plena? E aí vocês vão entender que tudo faz parte de um único conhecimento. Para falar do céu, o inferno e do purgatório, nós temos que falar sobre Lúcifer. Muitas pessoas não gostam de falar, inclusive essa palavra, mas temos que falar. Lúcifer, quem era Lúcifer? Lúcifer era um anjo de luz, digamos assim, um dos anjos mais brilhantes de Deus que caiu. Vamos parar para pensar um pouco sobre esse tema. Pode alguém tentar criar algo melhor do que Deus? Lúcifer, sendo o uno, ele era igual ao todo, Deus. Ou seja, tem como ele ultrapassar Deus, se Deus é o todo? A lei do livre-arbítrio serve para todo mundo, menos para Lúcifer? É muito interessante esse tema, você não acha? Para compreender isso, nós precisamos saber um pouco quem é o ser humano, quem é o homem. O homem é um ser trino. Lúcifer, como anjo, ele era um ser duplo. Ele tinha apenas o corpo psíquico e o corpo espiritual. Ele era um ser de luz. Ele não tinha o corpo físico. Quando ele cai, ele passa a ficar preso ao corpo físico. E ele fica nessa prisão entre o inferno e o purgatório. O corpo espiritual é a nossa mente superior, está na quinta dimensão. O corpo psíquico é o nosso pensamento e a nossa imagem, e está na quarta dimensão. E o corpo físico é a nossa materialização, é onde nós acionamos as nossas ideias, os nossos pensamentos e imagens aqui nesse mundo. E qual que é a função do ser humano? Ora, ele recebeu um mundo perfeito, harmônico, e a função dele é apenas manter esse mundo? Ou ele recebeu um mundo caótico e a função dele é transformar aquilo que era feio em belo, aquilo que era pequeno em grande e aquilo que era mal em bom? Ou seja, a função do humano é evoluir. E aí, eu fico com a segunda pergunta. Eu fico com a segunda resposta. Ou seja, nós recebemos um mundo caótico e o nosso trabalho é transformar esse mundo de sombras em um mundo de luz. Ou seja, nós temos o trabalho e a missão de construir, de ser co-criador com Deus. E dentro dessa linha, os monstros e os demônios somos nós mesmos que criamos em nossa mente. Olha só, o corpo espiritual é o nosso mundo inconsciente. É onde reside o mundo das ideias, o reino de toda a potencialidade. O corpo físico, que é o nosso subconsciente, é onde nós pegamos as ideias desse mundo das ideias, o reino de toda a potencialidade, transformamos isso em pensamento. Esse pensamento cria-se uma imagem e materializamos no nosso corpo físico, no planeta físico, que é o nosso mundo consciente. Sendo assim, o nosso trabalho é exatamente isso, transformar esse mundo belo, grande e bom. Só que aí tem um detalhe muito importante. Vamos imaginar que o universo que nós vivemos é o todo. Nossa consciência é apenas uma pequena linha fininha de tudo. Tudo isso que nós vemos faz parte dessa linha fininha
que é menos de 0,0001% do todo. Então, tudo que nós vemos do estado sólido, né, que é uma matéria visível e tangível, tudo que nós vemos no estado líquido, que é uma matéria visível e tangível, tudo que nós vemos no estado gasoso, que é uma matéria visível ou invisível, mas ela é detectável, o estado sólido, líquido e gasoso corresponde a 0,001% do todo. Em torno de nós existem bilhões, trilhões de energias, da qual é invisível para nós. Algumas nós podemos detectar e outras não. As que nós podemos detectar é exatamente esse 0,001% dessa linha fininha que tem nesse todo. Aquilo que nós chamamos de consciência é isso. Quando nós ampliamos a consciência, que era 0,001, se torna 0,0002. E à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai aumentando a consciência. Então, tudo que nós vemos é isso. Então, imagine que essa linha está aqui bem no meio. Acima existem várias energias, por exemplo, a ultravioleta, o raio-x, o gama, os raios cósmicos e uma infinidade de energias que nós ainda não conhecemos. Abaixo também, nós também temos inúmeras energias, entre elas o infravermelho, as ondas de calor, as ondas de rádio, as faíscas elétricas, a da televisão, da Wi-Fi, tudo isso está abaixo dessa linha. Nós também não vemos, mas existe. E também existe uma infinidade de bandas, né? Agora nós estamos na 5G, infinidade de bandas que estão abaixo dessa visão que nós temos. E aí que nasce o conceito da sombra. Quando nós colocamos luz nesta linha, aquilo que era inconsciente se torna consciente. É na sombra que nós vivemos. E o nosso trabalho é transformar essa linha mais visível, que quanto mais visível for, mais nós evoluímos. E aí que dá-se a questão do sofrimento. O sofrimento, ele é uma energia. E essa energia fica entre essas energias externas e de vez em quando passa por essa linha visível. E quando passa por essa linha visível, nós sofremos. E aí que tá. Quando a gente não resolve, ele vai e volta. Quando ele vai para o inconsciente, depois ele volta para o consciente, ele volta com mais força. Por isso nós temos que resolver os problemas. Porque se nós não resolvermos o sofrimento, ele vai só aumentar. Como resolver o sofrimento? Aqui na academia nós colocamos a técnica CCC. A técnica que inclui a criatividade, a colaboração e a compaixão. Pela criatividade, você faz com que as suas células busquem a cura espontânea, a remissão espontânea, seja das dores físicas, das dores psíquicas, que envolvem as suas emoções, e as dores e o sofrimento espiritual, que é quando você não sabe qual é a sua função no mundo. Pela colaboração, você transforma a sua vida, você cria um grande objetivo, e aí você transforma a sua vida em algo útil para a humanidade. E pela compaixão, você se integra ao todo, você se torna o uno igual ao todo. É o que nós falamos de integração cósmica. Você pode usar também a técnica do DDD, que é pela doença, que gera sofrimento, a degeneração, que vai gerar dor em você, e a decomposição, que é a sua morte física. Porque você vai para o mundo psíquico e vai e volta nessa roda de reencarnatória e roda kármica. A decisão sempre é sua. O que é o céu? O céu é onde tem luz. É o seu corpo espiritual. É o mundo das ideias, é o reino de toda a potencialidade. A palavra céu, pela etimologia do latim, ela significa brilhante. Olha que interessante. E o que é o purgatório? O purgatório é um lugar de purificação. Do latim significa a lugar de passagem. O lugar de passagem. Ou seja, imagine o seguinte, você tem uma ideia lá no mundo espiritual, no céu.
você quer materializar aqui no inferno, que é o mundo da sombra, onde você vive. A passagem desses dois lugares, seja no descendente e no ascendente, é o purgatório. E é aí que você purifica seu pensamento, sua ideia, e conforme, se você purifica ele, você traz a pureza do céu e se transforma a sua ideia em algo belo, grande e bom, ou você polui, e ao poluir você transforma em feio, pequeno e mau. Esse é o purgatório. E a cruz de Davi é exatamente essa representação. A cruz de Davi é o purgatório. Por quê? Ela tem um triângulo descendente, que é a energia que vem lá do céu, a energia negativa feminina, que é a energia que vem lá do céu, passa pelo purgatório, ou seja, purifica do purgatório, que é o seu corpo, e materializa aqui na terra, que é o inferno. E a energia positiva, que é o triângulo que sobe, né? Ele pega essa energia que está aqui, numa energia magnética, passa pelo purgatório e leva para o céu. Quando você integra a energia feminina com a energia masculina, você integra no meio. Ao integrar no meio, você transforma uma estrela. Ao fazer uma estrela, você se torna luz. Por que é a estrela? Luz. E essa luz, quanto mais cresce essa luz, mais você não tem necessidade mais de passar pela sombra, ou seja, pela terra. Essa é a integração e é esse o seu trabalho. E o que é o inferno? O inferno é exatamente do latim, que significa o local das almas perdidas, que é ligado ao adjetivo inferos, que significa mundo inferior. E aí que está o problema. Nós temos hoje uma cultura de zumbis, pessoas verdadeiramente zumbis, que caminham inconsciente aqui, com comportamentos irracionais e hábitos que não evoluem. Quando você não trabalha esses pensamentos, o que acontece? Você entra no processo de DDD. Você fica, ou seja, nos pontos cegos da consciência. E aí você pergunta, as ideologias e os dogmas ajudam você a evoluir ou não? Depende. Se o seu dogma não permite que você pense fora da caixa, e 99% dos dogmas não permitem isso, e nem as ideologias, por que eles não permitem? Porque quando você é um zumbi, eles conseguem colocar medo, sofrimento, e você acaba usando o método DDD, ou seja, doença, degeneração e decomposição. Já quando você usa a atenção plena, você começa a pensar fora da caixa. Você começa a meditar, você começa a refletir, meditar, e chega à contemplação e chega ao segredo dessa vida. Aí o que acontece com você? Você começa a colocar luz aonde há sombra. E quanto mais luz você coloca, aquela linha fininha vai ampliando até o ponto que você não precisa mais passar por esse mundo de sombra. Isso é o que nós chamamos de viver o eterno presente. E aí você deve perguntar, e a morte? O que é a morte? Olha, a vida, ela é eterna. E ela acontece tanto no inferno, no purgatório e no céu. Nós vivemos essas três dimensões tudo ao mesmo tempo, afinal é um eterno presente. Quando você desencarna, o que nós chamamos aqui de morte, o que acontece? Você deixa de ser luz, deixa de você pertencer a essa pequena faixa e você passa a viver nas energias que estão abaixo dessa faixa, que é o que nós chamamos purgatório. E aí você fica, vai e volta, até que você evolui e aí você atinge o todo, você atinge o céu. Qual foi o erro de Lúcifer? Esse é um planeta que foi criado para isso, para que a gente possa evoluir. Lúcifer compreendeu isso. Só que aí, o que aconteceu? Ele gostou tanto dos prazeres do desejo inferior, que ele esqueceu
que ele fazia parte do tudo. E aí ele se tornou egoísta. E ao se tornar egoísta, ele ficou preso nessa roda do corpo físico e do corpo psíquico, do inferno e do purgatório. Para ele compreender o todo, ele precisa atingir um elemento, um princípio que é fundamental, que é a humildade, que abre o caminho da eternidade. Gratidão a todos, até segunda, e olha, seja magnífico, seja eterno, seja o amor. E assim é.